compreender a forma como o outro se comunicou até ele chegar na sua vida, é uma forma de você entender que as pessoas se expressam e sentem de forma diferente. Não é algo pessoal contra você. E acho isso muito interessante, né, quando você falou de outra língua, que no final acaba sendo um grande tradutor. E aí tudo que precisa desse tradutor tem uma barreira nas nossas emoções. Eu vou até citar o nosso querido Wagner Moura, que disse numa entrevista que ele atuar em português é a melhor forma como ele se expressa, porque a nossa língua tem memória, então ele atua em português com memória, com emoção. Então viver uma relação num outro idioma, por mais que você já esteja muito ambientada, ou receber os afetos do outro num outro idioma, não é só o emitir, aqui a gente está falando de diálogo, né, mas receber e emitir essas emoções em outro idioma, tem uma camada fina aí de uma barreira de que você precisa racionalizar, raciocinar, filtrar e ser um pouco mais cirúrgica naquilo que você quer dizer para não perder o foco. E aí eu acho que tem o verso que é perder a sua espontaneidade. Como é que lida com isso, né? Como é que você lida sem Uhum. a sua espontaneidade, com a sua genuini com o seu ato genuíno de ser no mundo, quando ele está atravessado por isso, pela outra cultura. E acho que é por isso também que muitas pessoas quando mudam de país, a gente fala da identidade, né, tem a identidade sim da adaptação, da língua, da temperatura, da cultura e tudo mais, né, mas como a gente está falando principalmente da comunicação, de como eu consigo da linguagem, né, como eu consigo falar para a pessoa, como eu consigo ser entendido por outra, e como eu acabo perdendo um pouco dessa espontaneidade, aí eu lembrei de um atendimento que eu fiz, que a minha cliente disse assim, eu entendo tudo, eu consigo entender tudo que a pessoa está dizendo, né, só que quando eu respondo, né, consigo responder certinho, do jeito que tá, mas eu não sinto a minha alma naquelas palavras, eu achei isso tão forte. Hum. Então, assim, é como se é o que você disse, o nosso DNA, por mais cognitivamente saia, realmente a língua é falada, você consegue falar direitinho, tem a dicção correta, mas ainda falta essa emoção que tem a comunicação, que tem o modo a nossa linguagem, né, o nosso tom, o nosso calor, né, o nosso humor, Ter o as nosso nossas não gírias, verbal, né. é porque a gente gesticula, vai explicar para uma pessoa de fora o que que é isso aqui, sei lá, É. isso aqui, tá assim de gente, o que que tá assim de gente? Tá assim. Como é que foi? "Ah, foi assim". Como é que a gente coloca tudo isso, ou como é que as nossas os É nossos diferente às vezes, é né, tem um diferente. significado totalmente diferente. Tem uma Tem coisa que isso. é ótima, que eu quero saber o que que é isso. Pra gente isso aqui é tanta coisa, dizer tanta coisa, e para as pessoas de fora não tem nada, não faz o menor sentido. Então é Né. tudo esse conjunto, né, de tradução, e eu lembrei agora até da teoria Torrete que foi, eh, a a teoria Torrede é a metodologia que eu utilizei nas pesquisas de mestrado e doutorado, que vem da antropologia. E eles dizem que, assim, que toda tradução tem perdas, toda Sim, tradução perfeito. tem perda. Então você não vai transcrever a emoção, a fôlego, a respiração, não vai. E, assim, eu acho que o legal é assumir a perda. É a falha, assumir que, assim, é isso, eu não sou 100% do que eu sou na minha versão original, digamos assim, mas eu estou criando uma versão interessante minha, porque eu preciso trabalhar talvez coisas que na minha versão original eu não precisava. Eu preciso ser um pouco mais, menos emocional no expressar os meus sentimentos, até para conseguir colocar em palavras, eu preciso ser um pouco mais reflexiva, eu preciso ser um pouco mais introspectiva para entender o que eu estou sentindo e conseguir expressar para mim e depois colocar em outro idioma para o outro entender. Eu acho que isso também traz um ganho, né, de como esse processo de estar numa outra versão pode ser um processo interessante de autocrescimento. Com certeza.